Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa. Hoje é dia de vídeo novo por aqui pra gente conversar sobre A Empregada da Frida McFadden. Eu acho que é assim que diz o nome dela. Finalmente li esse livro, tava super famosão aí, eu acho que saiu continuações, não sei quantas, mas ainda não havia tido a oportunidade de ler, e depois de assistir a adaptação da Empregada e eu gostar muito, eu decidi que estava na hora de resolver esse problema, porque não ler um livro como esse, que tinha uma história como essa, seria, né, até um pecado. Mas então, li A Empregada e fiquei chocadíssima, porque assim, já sabia a história, porque assisti o filme, mas como toda adaptação tem muitas coisas diferentes. Então ler a história aqui, criada realmente pela autora original aqui, fiquei muito feliz e assim, fiquei, não é chocada a palavra, eu gostei da forma como a história foi construída. Teve também, assim como no filme, toda essa construção do início da Millie chegando nessa família. Foi a cena é a entrevista da Millie com a Nina, que é a dona, a mãe dessa família, que na verdade é ela, o marido e a filha, Cecília. E esse marido, Andrew, na verdade, né, por fora, essa fachada, é um marido perfeito, rico, bonito, essa coisa toda. E a Nina também acaba sendo posta no papel de que se coloca também nesse papel de megera, de rica, mimada, patricinha, de que tipo é louca o que o Andrew quer com uma mulher terrível como essa. Claro, mais pra frente a gente vai descobrindo por que ela está se comportando dessa maneira, e eu achei sensacional, porque também o livro, óbvio, traz muitos mais detalhes do que aconteceu nesse casamento da Nina com o Andrew, de como ele foi de marido perfeito para um completo filho, né, um desgraçado que não deveria estar solto ou vivo, vamos dizer assim. Mas, assim, a gente vai acabar então resgatando a história para quem ainda não conhece. Aí a gente vai acompanhar a Millie, que passou 10 anos presa, está incondicional, precisa arrumar um serviço depois de ter sido demitida da onde ela estava trabalhando. E surge essa vaga aí de não é bem babá, empregada, faz tudo ali, desde cuidar da casa até fazer uns bicos de babá ali, cuidando da menina quando precisa. Então, não é o emprego dos sonhos, mas é o que surgiu e é o que ela quer desesperadamente, porque além de tudo vai deixar de morar dentro do carro e vai estar morando no sótão, que é 1000 vezes melhor que um carro, mas ela vai descobrir depois que não é tão bom assim. Então aos poucos dessa história a gente vai conhecendo mais a Millie, entendendo, né, por que ela está se submetendo àquilo ali, sem muitas outras alternativas. E no início, né, chocada como que a Nina pôde, né, querer que ela trabalhasse ali, e depois ela vai descobrir porquê, mas também é interessante isso. E a maneira como no início a Millie via a Nina como alguém que, né, uma mulher que, apesar de tudo, dava chance para as pessoas, para uma completa megera, como eu disse, que logo, praticamente no primeiro dia de trabalho da Millie, já surta com ela, joga tudo no chão, estraga toda a limpeza que ela tinha feito na cozinha, porque foi a Millie que sumiu com os papéis que ela tinha escrito. E não tinha sido ela, e aí tem todo, né, esse teatro maravilhoso que deixa a Millie, coitada, arrasada, e é daí pra pior, que a coitada vai aguentar cada coisa, cada desaforo. Mas claro que, né, cada pequeno gesto geralmente envolvia o Andrew, então tem essa coisa dele ficar com pena da Millie, depois ajudar a Millie de alguma forma, e aí disso
se interessar pela empregada bonita foi 2 toques, né? E como homem que ele é, terrível. E, enfim, as coisas vão começar a desengringolar ainda mais, principalmente quando a gente descobre então quem é de fato o Andrew e por que a Nina estava agindo daquela forma e que na verdade ela não é tão louca assim quanto aparenta ser. Muito desse teatro aí de família feliz, perfeita, vai se desmanchar conforme a gente vai encarar então. A gente vai começar a ver a narrativa pelo ponto de vista da Nina, que vai contar tudo o que aconteceu desde o início do casamento, desde o início, na verdade, antes do casamento, até então o casamento e tudo o que ele fez aí ao longo dos anos com ela. E que ela acabou também se submetendo, porque a Millie tem a questão da prisão e a Nina tinha a questão da filha dela, que tinha, né, não queria colocar em risco a segurança da própria filha. Então, porque, né, foi parar num como é que se diz? Ela foi dada como louca, ela foi internada, então ninguém confiava na palavra dela, então ela estava presa ali. Então tinha esse grande problema que fez com que a Millie, pobrezinha, fosse atraída então para essa casa. Então é uma história que vai crescendo com o tempo e vai ficando muito interessante. Eu gostei demais do desfecho dessa história. Claro, já sabia o que iria acontecer, mas ver a escrita da autora foi muito interessante porque eu gostei realmente da maneira como ela foi narrada. Claro, comparar a atuação da atriz que fez a Nina no filme com a descrição aqui da Nina, pelo que ela passou lá, acabou sendo um pouquinho discrepante, porque, não sei, a atriz talvez tenha dado uma carga mais dramática do que realmente foi descrito aqui, pelo menos eu achei nesse sentido. Então a atuação das atrizes pra mim foi perfeito, combinou demais, dos três na verdade, né, como um todo, que trouxe uma carga mais pesada, que realmente é pro que aconteceu, né, porque eu lendo, talvez porque eu já tinha assistido o filme, mas eu lendo não senti tanta, tipo, tá minha filha, tu não entendeu ainda o que aconteceu contigo, o que tu tá esperando pra surtar. Então o filme foi mais imediato do que a leitura, então teve esse detalhe que eu gostei mais do filme do que do livro, mas a construção em si, dos acontecimentos, algumas cenas que não teve no filme, que teve aqui, eu achei muito boas. Eu fiquei sentindo falta depois, que eu queria que tivesse tido no filme também, porque fez mais sentido, muito mais sentido aqui, claro, do que nas telas, mas as coisas aconteceram de uma maneira diferente, tá? Então alguns detalhes soltos ali foram sendo trabalhados de uma maneira mais interessante, que fez com que a gente entendesse não só a Millie, mas também a própria Nina ali e a própria Cecília, que no filme é só uma criança mimada, mas é muito mais do que isso. Então gostei bastante da história. Então é mais um caso em que a adaptação se sustenta, comparada ao filme, é tão boa quanto, e eu achei muito bom isso. Estava sentindo falta de boas adaptações, talvez, não sei se eu deveria assistir de novo pra, agora sabendo, né, do livro, como realmente aconteceu, mas ainda estava bem fresco na minha memória quando eu li, então achei que valeu a pena. Achei que foi uma boa adaptação. E o livro também é um bom livro, que eu gostei demais. Claro, não é um super favorito, porque de ser algumas cenas tem problemas. Pela maneira que foram descritas, principalmente. Mas, no geral, foi muito bom, boa leitura. Gostei, adoro livros nessa pegada, então não tinha como não gostar. Acho que tinha esse detalhe, né? Gosto de livros assim, com essa pegada de suspense aí, de coisas acontecendo, e que geralmente, né, solucionado aí pelas próprias pessoas. Então gostei demais, foi uma boa leitura, fiquei muito feliz de ter lido A Empregada. Não sei se vou ler os outros livros da autora, talvez sim, talvez não, talvez eu demore aí mais um tempinho, mas o fato é que gostei muito da história. E é isso, quem sabe aí vou desbravar novas adaptações, esses outros livros aí que eu ainda não li, que viraram filme, né? Então, quem sabe eu não faço essas leituras. Eu tenho alguns na estante até, inclusive, eu quero ver se eu faço isso, então. Não sei ainda quais,
Mas isso é história para os próximos capítulos. Enfim, é isso. Gostei de Empregada, gostei do livro, gostei do filme. Os dois se complementam muito bem e as atrizes maravilhosas. Não tinha como dar errado, certo? É isso, vou ficando por aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Até a próxima!